Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Seja você bem-vindo ao nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje eu quero meditar um pouco com você no capítulo 23, do verso 1 ao verso 4. E esse texto diz o seguinte: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arabá, que é Hebrão, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Eté: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Com toda certeza, um dos lugares que nos faz meditar muito e vale a pena fazer uma visita de vez em quando é o cemitério. Andar entre os túmulos, olhar os nomes, ler as datas e meditar um pouco sobre a vida das pessoas e entender que esse é o nosso futuro. Todos irão um dia morar no cemitério e com certeza o cemitério é um bom lugar para meditar sobre a brevidade da vida e para baixar o orgulho. Há uma chavinha na vida das pessoas, uma chave que quando essa chave é virada, a vida começa a ser vista a partir de uma outra expectativa, e essa chave se chama entendimento de que você um dia vai morrer. Isso pode demorar ou não, mas quando na vida de uma pessoa vira essa chavinha e ela entende que ela não é eterna sobre essa terra, há muitas coisas que começam a ser olhadas com uma outra perspectiva. Se começa a entender que o orgulho não vale a pena, a ganância para nada serve, a cobiça é algo leviano. Quando uma pessoa entende que ela um dia vai morrer, há uma expectativa diferente sobre todas as coisas da vida. Viver como se a vida nunca acabasse traz superficialidade na vida de uma pessoa e a ausência de entendimento de consequências. E há pessoas que vivem como se elas fossem eternas sobre essa terra e que elas vão sepultar todos os outros e elas nunca serão sepultadas. Há pessoas que vivem como se elas fossem eternas sobre a terra. E há outras pessoas que vivem como se a morte fosse o fim de tudo e ignoram a existência da eternidade. E a morte não é o fim de todas as coisas. Há vida após a morte. O texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, é um texto que nos faz pensar muito. E o texto diz: melhor é ir a uma casa onde há um luto do que ir a uma casa onde há um banquete de festas. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. É muito melhor ir a um sepultamento, a um velório, na casa fúnebre, e depois acompanhar o sepultamento no cemitério, do que ir a uma festa. Por que a Bíblia diz isso? Pois num sepultamento, num velório, é um lugar onde existem os pensamentos e os sentimentos mais honestos acerca da vida. E há pessoas que ainda pensam que só os velhos morrem. Há pessoas que entendem que novos não morrem, que crianças não vão falecer, que adolescentes não morrem, que jovens não morrem, e que se é necessário envelhecer, então vai morrer. E você sabe pela experiência que isso não é verdade. Há crianças que morrem, há adolescentes que falecem, há jovens que são recolhidos para a eternidade, às vezes são recolhidos muito cedo. O texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 12, deixa bem claro que todos comparecerão diante do juiz ou do trono para juízo final. E o texto diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Todos comparecerão diante de Deus. Hebreus capítulo 29, verso 27, o texto diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte, ela está diante de todas as pessoas. E Sara também faleceu. Ela faleceu, mas ela deixou um grande legado. Sara era uma princesa. Sara, o nome Sara significa princesa. Sara foi uma mulher
de grande influência, ela é a mãe do povo israelita. Seus judeus dizem que Abraão é o seu pai. A Sara é a mãe de todos os israelitas, do povo israelita. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 6, Pedro usa Sara como uma mulher que influencia muito quando Pedro fala da beleza interior em contraste com a beleza exterior. Pedro diz que as mulheres lá da igreja poderiam até usar correntes de ouro, de prata, cabelo frisado, mas que a beleza interior deveria aparecer muito mais, usando Sara como exemplo de beleza interior. Lá em Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao 31, a Sara é usada como exemplo de salvação pela graça, enquanto que Agar é usada como a lei que escraviza, a lei mosaica que escravizava. Sara deixou um legado, e esse legado não é apenas uma lápide no cemitério ou um tracinho no meio de duas datas. Sara foi uma mulher que viveu e viveu 127 anos. Interessante, quando Deus fala com ela que ela teria um filho e que o filho nasceria dela, ela tinha 89 anos, e diante de Deus ela reconheceu que ela era velha, ou ela se achava muito velha. Mas ela teve Isaac com 90 anos, e ela morreu aos 127 anos. Ela ainda viveu 37 anos após ela ter sido mãe. Quando ela faleceu, Isaac tinha 37 anos, 3 anos antes de Isaac se casar com Rebeca. Abraão, depois da morte de Sara, viveu ainda 38 anos de vida. Abraão e Sara, desde que eles haviam saído de Ur dos Caldeus até a morte de Sara, viveram juntos 62 anos de casados. Claro, eu imagino com certeza que eles já eram casados há muitos anos antes de Deus os chamarem. Talvez eles tinham vivido juntos 70 anos de casamento. Viveram e viveram muito e viveram bem, deixaram um legado, e até mesmo os heróis da fé um dia se despedem dessa terra. Quando você entende isso, a expectativa da sua vida vai mudar. E você vai parar de investir tanto em materiais, e você vai começar a pensar diferente, vai investir no espiritual e vai começar a amar mais as pessoas. Algo interessante aqui, Abraão sepultou a sua esposa. Isso nos demonstra que as pessoas que convivem ao nosso redor não viverão para sempre. Há esposas que sepultam o marido, há maridos que sepultam a esposa, há pais que sepultam os filhos e há filhos que sepultam os pais. A vida aqui não é para sempre, você não vai viver para sempre. Por isso que cada dia que você vive sem Jesus é um dia perdido. Viver sem Jesus também significa morrer sem Jesus. E morrer sem Jesus significa passar a eternidade sem Jesus e sem salvação e sem vida eterna. Provavelmente que Sara faleceu muito rápido, porque seu texto diz que Abraão foi pego de surpresa. E quando ela faleceu, então ele foi comprar um campo onde havia uma caverna para sepultar a Sara. É porque a morte dela foi repentina. Talvez ela foi dormir muito bem à noite e no outro dia a encontraram já morta. Nessa mesma caverna que Abraão comprou para sepultar Sara, e Sara foi a primeira pessoa da família patriarcal que faleceu. E nessa mesma caverna também foi sepultado Rebeca, Lia, Isaac e depois Jacó. Meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem aqui do capítulo 23 de Gênesis. Todos um dia se encontrarão com a morte. O caminho até a morte é um caminho solitário, em que cada um precisa trilhar os seus passos sozinho, assim como também comparecer diante do trono do juízo final. É um caminho solitário e sozinho. Um a um terá que se apresentar diante de Jesus, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que só Ele é o Senhor.
E o melhor conselho do mundo para você é: leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, busque a presença do Criador todos os dias e espere para que Ele chame você para a eternidade. Enquanto que você estiver vivo sobre essa terra, plante um legado, construa um legado, construa algo espiritual, plante algo que realmente fará diferença na sua eternidade. Assim eu desejo que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.